A paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos orientou. O próprio Cristo nos disse, né? Está escrito na sua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar, vamos invocar o nome do Senhor. O nome do Senhor é o nome que está acima de todos os nomes. Senhor Deus, em nome de Jesus, uma vez mais aqui estamos para estudarmos a Tua palavra. Fala conosco, continue abençoando todos os inscritos nesse canal. Abençoe todos que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, vai de encontro às necessidades, aos necessitados, vai de encontro às almas famintas. Ó Deus, fala comigo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém! Oh, glória a Deus! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Meus amados, hoje nós estaremos estudando a palavra do Senhor, submisso ao tema a bendita esperança do cristão. Vou repetir, a bendita esperança do cristão. O nosso estudo de hoje será baseado na revista da Escola Dominical e também, principalmente, baseado na palavra do Senhor nosso Deus. Estou até aqui, ó, fazer questão de mostrar, tá vendo aqui? Tá aqui a Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. Pois bem, meus amados, papel e caneta na mão, Bíblia Sagrada do seu lado, vamos meditar. A bendita esperança, a marca do cristão. Hoje nós estaremos estudando, falando sobre a maior esperança da igreja, a maior esperança do cristão. Iremos falar sobre vários tipos de esperança. A esperança do homem natural, a esperança do homem espiritual. Esperamos muitas das vezes em pessoas, mas nós iremos entender que nossa esperança deve estar voltada principalmente no Senhor. Texto áureo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra está escrita na carta do apóstolo Paulo ao pastor Tito. Tito, capítulo 2, versículo 13. Então, desde já, você já está observando aqui que Deus já está falando conosco através do comentarista da lição, né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus. Da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa maior esperança é a esperança de morarmos com o Senhor nosso Deus eternamente. O Senhor Jesus nos fez essa promessa, estamos esperando nele e aguardando ele, em breve ele vai voltar. Verdade prática: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos desabores em nossa jornada de fé. A leitura bíblica em classe, você pode estar acompanhando aí, está na carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, capítulo 8, versículo 18 até o versículo 25. Pois bem, vamos observar as palavras que o Espírito Santo colocou nos lábios do apóstolo Paulo. Ele disse assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos,
que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Oh, aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor nos mostra, né? Na carta aos Hebreus, capítulo 11, está registrado sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E lá está escrito que eles, através da fé, eles alcançaram testemunho. Depois, se você tiver interesse, você pode estar lendo aí na sua casa, na Bíblia Sagrada, a carta aos Hebreus. Ou seja, essa carta foi destinada a judeus que haviam se convertido a Cristo. E a intenção do escritor era mostrar que Jesus Cristo ele é superior a Moisés, ao sacerdote levítico, a Arão, a Josué, aos anjos e assim por diante. E falando sobre fé, falamos sobre esperança, né? Eles, os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas do Antigo Testamento, eles tiveram essa esperança em Deus, esperança de passar a eternidade com o Senhor, nosso Deus. Sabe o que é eternidade? Nós vamos falar também sobre isso. Vamos dar prosseguimento aqui, vamos para a introdução. A introdução nos diz assim: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Olha que bênção, né? Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ver o que está escrito aqui na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Aqui não, vai atrás um pouquinho aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 21, vamos observar aqui. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição dessa semana tem um propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Então, meus amados, a partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento que o homem ou a mulher tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, um encontro espiritual, e essa pessoa crê que Jesus Cristo existe, que Jesus Cristo é real, que Jesus Cristo morreu por ele. A partir desse momento que essa pessoa é convencida pelo Espírito Santo, porque diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Essa pessoa então nasce de novo, como está escrito no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, lá narra o encontro de Jesus Cristo com Nicodemos, onde Jesus fala sobre a necessidade de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer da água e do Espírito. Do Espírito é deixar o Espírito Santo habitar em seu Espírito. Da água, porque a água simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus ela possui essa capacidade de limpar o homem no seu interior, purificar o homem, tirar as maldades do seu coração. Então, desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Não é esperança que os dias serão melhores aqui na terra, não. A partir do momento que nós tivemos, que a gente passa a ter um encontro com Jesus, nos tornamos pessoas espirituais, cidadãos da terra e do céu. Eu costumo dizer que o cristão ele tem dupla cidadania.
ele é cidadão da terra, porque tem os seus deveres aqui. A Bíblia até fala, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas também somos cidadãos do céu. Somos forasteiros, mas somos peregrinos nessa terra, como diz o apóstolo Pedro. Então, a partir do momento que o cristão, a partir do momento que o homem e a mulher tem encontro com Cristo, nasce de novo, ele já nasce no seu íntimo uma viva esperança. E que esperança é essa? Não é esperança que os dias serão melhores, não é esperança que ele vai ficar livre de enfermidade, de problema, de dor de cabeça, de tribulação, livre dos seus opressores, livre dos seus inimigos, nada disso. E se vier esse tipo de pensamento, é um segundo, um terceiro pensamento. Nós somos até levados a pensar dessa maneira e a crer dessa maneira, que Deus nos livra do mal, que Deus nos protege. Porém, a primeira esperança que nasce no coração do cristão é a esperança da vida eterna. Jesus coloca dentro dele essa convicção, essa esperança na vida eterna. A esperança que, após a morte, a alma que não se desliga do Espírito estará no paraíso, prometido pelo Senhor Jesus. Lembra quando Jesus estava pendurado no madeiro, ali em Jerusalém, no Monte do Gólgota, conhecido também como Monte da Caveira? E Jesus disse para aquele bandido, né, aquele malfeitor. O malfeitor se arrependeu, né? Senhor, lembra de mim quando entrar no seu reino. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós temos essa esperança e nada tira do cristão essa esperança, a esperança da vida eterna. É uma obra poderosa realizada por Deus que move a igreja também a trabalhar. Primeiro ponto, para onde aponta a esperança do cristão? É uma pergunta. Esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável, confiante, que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo. A esperança da glória e a esperança nossa. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Aleluia! Nós, igreja, nós temos uma grande expectativa. A expectativa de um dia morarmos com o Senhor. Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que Jesus Cristo ressuscitou, ficou 40 dias com os seus discípulos e no dia da despedida de Cristo, frente ao Monte das Oliveiras, a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo, ele subiu perante os olhos dos apóstolos, adentrou as nuvens e após ter adentrado as nuvens, diz a Bíblia que apareceu um anjo, ou anjos, né? E tentando confortar os discípulos, né? Eles disseram, varões galileus, por que olhais para o céu dessa maneira? Saiba que esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Então os apóstolos carregaram consigo essa esperança e a igreja primitiva tinha essa expectativa, essa esperança de que ainda nos seus dias Jesus Cristo pudesse voltar para buscar eles e levá-los para o céu. É por isso que você vai encontrar na Bíblia Sagrada aquela palavra Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então essa esperança, irmão, essa esperança levou vários crentes a morrer pela causa de Cristo, a morrer pela fé, porque eles tinham a esperança da ressurreição dos mortos. A Bíblia fala que o apóstolo João, que era diz a Bíblia que o apóstolo Tiago, que era irmão do apóstolo João, ele foi morto a mando de Herodes. E isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Ele poderia muito bem ter fugido na primeira oportunidade, mas aceitou morrer pela causa do Evangelho. A Bíblia fala no capítulo 6, capítulo 5, sobre a morte de Estevão, o primeiro mártir. Olha só, capítulo 12 fala que Tiago morreu.
Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer pela causa de Cristo. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 6, sobre a morte de Estevão, que foi o primeiro diácono da igreja primitiva a morrer pela causa do Evangelho. Entre outros apóstolos, né, que se a gente for entrar nesse contexto, entre outros crentes, né, na história extra-bíblica, e até hoje, né, quantos que têm dado a sua vida pela causa do Evangelho, têm aceitado prisão, têm aceitado ser preso, morto, pela causa do Evangelho, porque eles acreditam, eles têm essa esperança, tiveram e os que estão vivos possuem essa esperança de que podem até matar o corpo, mas não podem matar a alma. E essa alma estará eternamente com o Senhor Jesus. É a esperança que nós temos em nosso coração. A esperança de que a morte física não é o fim. Aleluia. Glória a Deus. Tenha essa esperança no seu coração também, meus amados. Primeiro subponto do primeiro ponto. O primeiro ponto fala assim, para onde aponta a esperança. Aliás, aí o primeiro ponto é a esperança cristã, comentei. Agora nós vamos comentar o segundo subponto do primeiro ponto, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nela percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Atos capítulo 23, versículo 6, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, a esperança do cumprimento da promessa. Atos capítulo 26, versículos 6 e 7, a esperança da justiça. Gálatas capítulo 5, versículo 5, a esperança do Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 5, a esperança do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, a esperança da vocação. Aos Efésios capítulo 1, versículo 18, a esperança da vida eterna. Tito capítulo 1, versículo 2 e Tito capítulo 3, versículo 7. E finalmente a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. 1 aos Coríntios capítulo 13, versículo 13. Então, meus amados, o comentarista, ele apresenta vários textos bíblicos, ele apresenta vários tipos de esperança, no arrebatamento da igreja. Paulo falando sobre esperança para os seus destinatários, para as ovelhas, porque ele também era ovelha, porém ele estava na responsabilidade de doutrinar os irmãos. E Paulo fala sobre a esperança da vida eterna, a esperança da justiça, a esperança do Evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna, a esperança do aparecimento do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, olha o tipo de esperança que Paulo procurou transmitir para aqueles irmãos. Esperanças espirituais, bem diferente dos dias de hoje, né? A maioria de nós buscamos, queremos, desejamos e temos a esperança de viver uma vida melhor aqui na Terra. Quem é que não tem esperança de morar numa casa confortável, numa casa própria? Quem é que não espera um dia ter a oportunidade de ter uma bicicleta, um carro? Porque a bicicleta pode ser algo simples, mas quem nunca teve, quem não tem recurso, quem mora bem distante, lá no interior, lá na roça, ou até mesmo na cidade grande, precisa de um meio de transporte. Quem não tem esperança de ter uma bicicleta, de ter uma moto, de ter um bom salário, de passar em um concurso público, de concluir uma faculdade. Isso tudo faz parte das necessidades humanas. E todos nós temos essa esperança de melhorar, de crescer, de avançar. É normal. Quando a pessoa não pensa dessa maneira, em ter esperança de prosperar na vida, tem uma coisa errada com ele. Porém, o desejo de Deus é que a nossa esperança seja uma esperança maior do que essas esperanças terrenas. O desejo de Deus é que a nossa esperança esteja voltada nele. Deus quer que tenhamos esperança nele. Deus quer que a gente espere nele, na sua palavra, na sua justiça.
aleluia, e que possamos esperar, aguardando a volta do Senhor Jesus. Deus, o autor da nossa esperança. É o terceiro ponto. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo. Eu te falei sobre isso, né? De modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança. Vamos avançar aqui, porque nós já falamos um pouquinho sobre isso. Segundo ponto, a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. A Bíblia fala muito sobre o futuro. O Senhor Jesus, no Evangelho, segundo João, capítulo 14, ele diz, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou para o Pai. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para onde eu estou. Então nós observamos aí Jesus fazendo uma promessa de cumprimento para o futuro. E em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, a gente vê lá também o Sermão do Monte. Os discípulos perguntaram para Jesus, né? Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os apóstolos tinham curiosidade de querer saber sobre o futuro. E nós observamos que o futuro pertence a Deus. Deus é o autor da nossa esperança. Então, quando falamos de esperança, nós lembramos da escatologia bíblica. Escatologia bíblica, em outras palavras, significa o estudo das últimas coisas. Quando você começa a estudar sobre vários sermões que Jesus Cristo proferiu, ou várias profecias que Jesus profetizou sobre o fim dos tempos, sobre o futuro, sobre a volta dele, sobre o juízo final e assim por diante, você está estudando sobre escatologia bíblica. Quando você estuda as cartas do apóstolo Paulo falando sobre o arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo, sobre a manifestação de Deus, com poder e grande glória, sobre o anticristo, você está estudando sobre escatologia. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa doutrina, eu aconselho você a estudar 1 Coríntios capítulo 15, lá fala sobre a ressurreição, do capítulo 1 até o capítulo 50, fala muito sobre a ressurreição, e a partir do versículo 50, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, lá fala sobre o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, fala muito ali ali fala sobre o arrebatamento da igreja e fala principalmente da volta do Senhor. Então, Deus quer que tenhamos essa esperança. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se dobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. E isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que traz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Essa promessa originou no Éden, com a descendência da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Amém. Então, meus amados, quando falamos sobre esperança, falamos sobre a expectativa, né? Falamos sobre a expectativa que existia no coração de muitos judeus com relação à chegada do Messias. O Messias iria vir, o Messias vai vir, o Messias vai reinar sobre nós, o Messias vai reinar sobre os impérios serão destruídos pelo Messias, pelo Cristo. E a vontade de Deus era e é restaurar o homem a comunhão com o Senhor. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, que Eva pecou, Adão pecou, Deus lançou maldição sobre a cobra, ou sobre a cobra, né,
que tipificava, representava ali o diabo, simbolizava o diabo. E no meio daquelas profecias de maldição que Deus proferiu sobre a cobra, sobre Eva, sobre Adão, Deus lançou uma profecia de bênção, tá? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando fala que a semente da mulher, né, ele ia pisar sobre a cabeça da serpente. Ali foi a primeira profecia relacionada à vinda de Jesus. E os judeus tinham essa esperança na vinda do Messias. Ele veio, mas os judeus tinham uma expectativa contrária à expectativa de Deus e rejeitaram Jesus. O apóstolo Paulo ele diz que por um só homem, através de um só homem, Adão, veio o pecado, veio a maldição, veio a morte, veio a separação do homem com Deus. Porém, através da obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos podem serem justos ou justificados mediante a fé no sacrifício de Jesus. Então, uma vez unidos com Deus, o homem e a mulher passam a ter essa esperança, a esperança da vida eterna com o Senhor nosso Deus. A esperança no porvir traz consolo e alegria. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Tem gente que exagera na ansiedade, na falta de esperança, na falta de fé. Tem gente que entra em desespero. O que vai ser amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Para onde que eu vou? O que vai ser da minha vida? Eu estou sozinho, estou desesperado. Mas Deus, aquele que serve a Deus, ele tem a esperança em Deus, que Deus é que cuida dele, Deus é que supre as suas necessidades. Então a doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras, como nós já falamos aqui. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam, se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável. Está vendo, meus irmãos? O que nos aguarda é glorioso e incomparável. O apóstolo Paulo, ele diz, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala que ele foi arrebatado. Ele não fala de si mesmo, ele não faz questão de falar que é ele. Mas na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz, né, eu conheço um homem que fora do corpo não sei, que no corpo também não sei, só sei dizer que o tal homem foi arrebatado em espírito, foi arrebatado até o paraíso. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele diz, né, que o que o olho não viu, o que não chegou nos ouvidos do homem, o que não chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Então a lição está mostrando que essa esperança nos faz crer na vida eterna, nos faz crer que existe uma cidade santa, aguardando aqueles que esperam no Senhor e que servem a Deus em espírito e em verdade. Por que uma doutrina de esperança? A razão de termos uma doutrina de esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 50, ele diz, né, ele consolando a igreja, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta tocará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Quero abrir parênteses para dizer aqui, irmãos, que eu também creio que essa última trombeta do qual o apóstolo Paulo está se referindo não faz parte das trombetas que estão no livro de Apocalipse. Ali são trombetas de juízo. E a trombeta do qual o apóstolo Paulo fala se refere a trombetas de ajuntamento, porque naquele tempo as trombetas, o toque das trombetas tinha finalidades diferentes. E a trombeta do qual o apóstolo Paulo fala está se referindo a uma trombeta onde Deus estará ajuntando, convocando o povo para esse grande dia.
Lembrando que o livro de Apocalipse foi escrito muitos anos, me parece que cerca de 20 ou cerca de 30 anos depois da primeira carta aos Coríntios. Bendito seja o nome de Jesus. Então, a igreja do primeiro século, nós temos essa esperança de que breve Jesus voltará para buscar o seu povo. É uma promessa gloriosa que o Senhor nos fez. Terceiro e último ponto, a esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter um navio parado. Isso que os irmãos já sabem o que é âncora, né? O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme durante a jornada com Cristo. Então nós temos essa esperança que é comparada a uma âncora. E da mesma forma que a âncora fica cravada ali na areia, sabe? Para segurar o barco. A nossa esperança está em Cristo. A nossa casa foi edificada sobre a rocha é Cristo. Segundo ponto, por que a esperança do crente é a melhor? Por que a esperança do crente é a melhor? Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. A esperança do cristão é diferente da esperança que habita no coração do ímpio. O ímpio é aquela pessoa que ainda não teve encontro com Jesus. Quantas pessoas na hora do desespero são capazes de suicidar? Quantas pessoas na hora do desespero fogem de casa, se tornam moradores de rua, se drogam, outros se embriagam a noite toda? Quantas pessoas que na hora do desespero querem sumir, querem desaparecer? E assim por diante. Mas o salvo em Cristo, ele tem o consolo do Espírito Santo. Ele tem a esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. Até o sofrimento que vem sobre ele tem essa esperança de que Deus está no controle da vida dele. E que o sofrimento não é para arrancar ele da presença de Deus, mas é para ensinar algo melhor para ele, para fortalecer ele, para preparar ele para melhor e assim por diante. Então, a esperança do crente é melhor. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Efésios 2, versículo 12. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura romana, na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar sua esperança na astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam sua esperança em ações. Está vendo, irmãos? O comentarista está indo mais a fundo do que eu poderia imaginar. Existem pessoas que não saem de casa, irmãos, enquanto não ouviu o noticiário falando sobre o seu signo. O que o seu signo tem para ele naquele dia? Certamente você deve conhecer alguém que tem esse tipo de crença. Ou seja, pessoas que têm esperança nos signos. Tem pessoas que têm esperança no que a cartomante vai dizer para ele, no que a cigana vai falar para ele. Tem pessoas que têm esperança em tudo, menos na palavra de Deus, menos na promessa de Deus. Tem pessoas que têm esperança nos políticos. Agora vai melhorar. Fulano se tornou presidente, Bertano se tornou governador, Ciclano se tornou deputado. Agora minha vida vai mudar porque o prefeito que tanto eu desejei que ocupasse aquela cadeira, agora as coisas vão melhorar. E de repente essa pessoa é decepcionada. Então tem pessoas que têm a sua esperança no homem, na religião, no engano. Mas a Bíblia fala que a nossa esperança tem que estar em Cristo. Ele nunca vai nos decepcionar. Há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe.
Na política, muitos fundamentam sua esperança em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Então, toda esperança fora de Cristo ela é vazia. Mantendo firme a esperança, é o último ponto. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme. Então, meus amados, mantenha sua esperança em Jesus. Aconteça o que acontecer, continue crendo em Deus, buscando a face do Senhor em oração, tendo paciência. Senhor, me dá paciência. Para você ter paciência, primeiro você tem que passar por um processo chamado de tribulação, aflição. Aí você vai aprender a ter paciência, a esperar no Senhor. Isso tudo faz parte da nossa caminhada. Não esqueça, você pode ter esperança de que um dia as suas necessidades serão cada vez mais supridas, necessidades materiais. Seus sonhos podem serem realizados. Mas, sobretudo, não deixe que nada nesse mundo fale mais alto do que a sua esperança na vida eterna. Você é filho do rei, mas não significa que você tem direito de desfrutar tudo do bom e do melhor dessa vida. Coisas materiais, porque a preocupação de Jesus Cristo nunca foi pregar sobre sonhos materiais sendo realizados nessa vida. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro, já estou acostumado com a fartura, com a necessidade, estar acompanhado, estar sozinho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo ele fala que tendo que comer e que vestir. Isso aí foi no tempo do apóstolo Paulo, mas isso fala de você se aquietar, esperar no Senhor, não querer abraçar o mundo de uma vez, viver cada dia na presença de Deus. Amém? Vou orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse estudo bíblico. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, o Senhor falou conosco. Senhor, venha falar o coração de cada irmão, de cada amigo, de cada pessoa que assistir esse vídeo, ouvir essa palavra. Abençoa ele, meu Deus. Faz ele ter mais comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico e eu quero convidar você, compartilhe essa palavra com seus amigos nas redes sociais, dê o seu joinha, faça o seu comentário, nos ajude a divulgar o Evangelho, convide outras pessoas a se inscrever no nosso canal, nós temos estudos maravilhosos aqui no canal, deixa Deus te usar. Até o nosso próximo encontro, lembrando que esse que vos fala, o seu servo, irmão Edmilson, sirva a Deus na Assembleia de Deus aqui em Betim, Minas Gerais. Até o nosso próximo encontro.